Quem foi o maior jogador da história da Argentina? Essa pergunta já causou discussões acaloradas em mesas de bar, arquibancadas, programas de TV e até dentro das famílias. De um lado, Diego Armando Maradona, o símbolo da rebeldia e da genialidade crua, o herói de Nápoles e o dono da mão de Deus. Do outro, Lionel Messi, o prodígio silencioso, o maestro da regularidade, recordista absoluto em praticamente todas as estatísticas do futebol moderno. Dois ícones eternos que dividiram gerações e corações. Ambos nasceram com a camisa albiceleste marcada no destino. Maradona encantou o mundo com sua irreverência e improviso. Messi fez isso com precisão e constância quase sobre-humanas. Cada um brilhou à sua maneira, em épocas diferentes, com contextos distintos. O que torna essa comparação ainda mais fascinante. Afinal, como se mede a grandeza? Pelos títulos? Pela emoção que causaram? Ou pelos números frios, mas reveladores? Este vídeo não é uma homenagem cega nem uma defesa apaixonada. É uma análise fria, objetiva, baseada em fatos e números. Nossa proposta é simples: usar dados para responder de forma justa quem foi o maior, Messi ou Maradona. A inteligência artificial não tem time do coração. Ela observa os dados, cruza informações e entrega uma resposta sem favoritismo. Mas cuidado, você pode se surpreender, porque muitas vezes o que achamos saber sobre nossos ídolos não resiste a uma análise profunda. O impacto emocional que sentimos assistindo um gol ou ouvindo uma narração histórica pode distorcer nossa percepção. Por isso, vamos além da emoção. Vamos mergulhar nos detalhes que, talvez, você nunca tenha visto comparados lado a lado. Ao longo deste vídeo, vamos explorar as conquistas de cada um pelos clubes que defenderam, os feitos com a camisa da seleção argentina, os números individuais que marcaram suas carreiras e, principalmente, o impacto que deixaram no futebol mundial. E no fim, a IA vai fazer o que muitos evitam: tomar uma decisão com base em evidências. Você pode até discordar do veredito final. E tudo bem. A ideia aqui não é encerrar a discussão, mas elevá-la. Trazer fatos para um debate muitas vezes contaminado por paixões. Dar um passo além do achismo e mergulhar na verdade que os números contam. Porque a grandeza, no fim das contas, merece ser medida com rigor. Então prepare-se para uma viagem no tempo e nos gramados. Desde os dribles desconcertantes de Maradona nos anos 80, até os gols de Messi que desafiaram a lógica no século XXI. Esta é a história de dois monstros sagrados, dois argentinos imortais. E a pergunta que não quer calar: quem foi o melhor? A trajetória de um craque nos clubes onde atuou diz muito sobre sua capacidade de adaptação, regularidade e impacto coletivo. Maradona teve passagens marcantes, mas curtas. Messi construiu uma era inteira em um único clube, antes de se aventurar por novos desafios. Ambas as histórias são ricas, mas seus caminhos foram bem diferentes, e os números comprovam isso. Diego Maradona brilhou intensamente no Boca Juniors, no Barcelona e, sobretudo, no Napoli. Na Espanha, sua passagem foi ofuscada por lesões e polêmicas, mas ainda assim conquistou uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e uma Copa da Liga. Foi na Itália, porém, que escreveu seu capítulo mais glorioso. Levou o modesto Napoli ao topo com 2 campeonatos italianos, uma Copa da Itália, uma Supercopa e a histórica Copa da UEFA em 1989. No total, Diego somou 9 títulos em clubes durante sua carreira. Já Lionel Messi construiu um verdadeiro império no Barcelona. Foram 35 títulos em 17 temporadas, incluindo 10 campeonatos espanhóis, 7 Copas do Rei, 8 Supercopas da Espanha, 4 Champions League, 3 Supercopas da UEFA e 3 Mundiais de Clubes da FIFA. Um domínio impressionante que fez do Barça uma das equipes mais temidas do planeta durante mais de uma década. Após sair do Barcelona, Messi ainda venceu títulos no Paris Saint-Germain, 2 campeonatos franceses e uma Supercopa. Mesmo sendo uma fase menos brilhante individualmente, ele contribuiu para conquistas importantes.
Em 2023, já pelo Inter Miami, venceu a Leagues Cup, ajudando a colocar o clube norte-americano em evidência internacional pela primeira vez. A diferença no número de títulos entre os dois é gritante. Messi soma mais de 40 títulos em clubes, enquanto Maradona permaneceu na casa de um dígito. Claro, o contexto histórico e a diferença de estrutura entre os clubes em que atuaram devem ser considerados. Maradona fez história num clube sem tradição europeia, enquanto Messi atuou por um gigante global, mas os números ainda falam alto. Também é importante notar a longevidade. Enquanto Maradona raramente permaneceu mais de 3 temporadas em um clube, Messi construiu uma dinastia. Essa regularidade permitiu ao camisa 10 argentino empilhar conquistas, ano após ano, muitas vezes sendo decisivo em finais e jogos grandes. Além das taças, há o impacto. Maradona transformou o Napoli, isso é inegável. Mas Messi redefiniu o futebol de clubes no século XXI. Sua parceria com Xavi e Iniesta, sob o comando de Guardiola, criou um estilo de jogo que virou referência global. A hegemonia do Barcelona entre 2009 e 2015 é considerada uma das mais dominantes da história. Em uma análise puramente objetiva, Lionel Messi leva ampla vantagem no quesito títulos por clubes. Maradona brilhou onde poucos brilhariam, mas Messi colecionou troféus como ninguém. E neste primeiro capítulo, os dados são claros. Messi vence com folga. A história de um jogador com a camisa da sua seleção é, para muitos, o capítulo mais importante de sua carreira. Representar o país é o auge emocional do futebol, e tanto Maradona quanto Messi viveram momentos inesquecíveis com a camisa da Argentina. Mas seus caminhos rumo à glória foram marcados por contrastes e cobranças intensas. Diego Maradona brilhou como poucos em Copas do Mundo. Sua atuação em 1986 no México é considerada por muitos como a maior performance individual em uma edição do torneio. Com 5 gols e 5 assistências, foi o motor da conquista da Argentina, incluindo os 2 gols históricos contra a Inglaterra. Em 1990, ainda levou a equipe à final, embora tenha perdido para a Alemanha. Ao todo, disputou 4 Copas, vencendo uma e sendo vice em outra. Além da Copa do Mundo, Maradona não conquistou títulos oficiais com a seleção principal. Disputou torneios como a Copa América, mas sem sucesso. No entanto, venceu o Mundial Sub-20 em 1979 e o torneio Artemio Franchi em 1993, este último sendo uma espécie de precursor da atual finalíssima, reunindo os campeões da América e da Europa. Lionel Messi teve um início difícil com a seleção. Mesmo ganhando o ouro olímpico em 2008 e o Mundial Sub-20 em 2005, era constantemente criticado por não repetir na albiceleste o mesmo brilho dos tempos de Barcelona. Perdeu 4 finais seguidas: Copa do Mundo de 2014 e as Copas América de 2007, 2015 e 2016. Isso gerou dúvidas sobre sua liderança e capacidade de decisão com a camisa da Argentina. Mas tudo mudou em 2021. Aos 34 anos, Messi liderou a seleção ao título da Copa América no Brasil, batendo a equipe anfitriã no Maracanã. O título foi simbólico, quebrando um jejum de 28 anos e coroando sua carreira internacional. Em 2022, veio a consagração definitiva. Messi foi campeão da Copa do Mundo no Catar, com atuações brilhantes e gols decisivos em quase todas as fases. Messi também venceu a finalíssima de 2022, goleando a Itália em Wembley. Com isso, superou a marca de Maradona em número de títulos oficiais com a seleção principal. São 3 grandes títulos com a equipe principal: Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo. Além dos 2 com seleções de base, Sub-20 e Olímpica. Ao contrário de Maradona, Messi conquistou títulos tanto no início quanto no fim da carreira internacional. E mesmo nas finais que perdeu, teve participações notáveis, como na Copa de 2014, quando foi eleito o melhor jogador do torneio. A consistência e longevidade de Messi com a camisa da seleção impressionam. São mais de 180 partidas e 100 gols. Se Maradona teve um pico inigualável em 1986,
Messi construiu um ciclo de glórias que se estendeu por quase 2 décadas. Hoje, os dados são incontestáveis. Messi tem mais títulos e mais impacto duradouro com a seleção argentina. Mais uma vez, a balança pende para o camisa 10 do século XXI. Quando se fala em números puros, gols, assistências, partidas, média de desempenho, poucos jogadores na história se comparam a Lionel Messi. Maradona, embora brilhante, jogou em outra era, onde a coleta de dados era mais limitada e o foco estava mais na estética do jogo do que na estatística. Ainda assim, os registros disponíveis permitem uma comparação relevante entre os dois. Diego Maradona encerrou sua carreira com 312 gols em 588 partidas oficiais por clubes, o que dá uma média de aproximadamente 0,53 gol por jogo. Pela seleção argentina, marcou 34 gols em 91 partidas, mantendo uma média inferior à de muitos atacantes contemporâneos. No total, somou cerca de 346 gols em jogos oficiais, com números sólidos para um meia-atacante da sua época. Lionel Messi, por sua vez, ultrapassou todas as marcas possíveis. Somando clubes e seleção, já superou os 820 gols oficiais, com uma média superior a 0,78 gol por jogo ao longo de mais de 1000 partidas. São números que desafiam a lógica, especialmente considerando sua função híbrida de armador e finalizador. Além disso, Messi acumula mais de 350 assistências documentadas, algo raríssimo entre artilheiros históricos. Em termos de recordes, Messi detém marcas como o maior artilheiro da história do Barcelona, da seleção argentina, da Liga dos Campeões da UEFA, até ser ultrapassado por Cristiano Ronaldo, maior número de gols em uma temporada europeia, 91 gols em 2012, e muitos outros. Maradona, embora tenha sido decisivo e mágico, nunca esteve próximo desses patamares numéricos. Outra estatística que pesa a favor de Messi é a regularidade. Enquanto Maradona teve temporadas brilhantes intercaladas com fases de queda, muitas vezes ligadas a lesões ou problemas extracampo, Messi manteve um nível altíssimo por mais de 15 anos consecutivos. Desde 2009, raramente ficou fora da briga por artilharias e prêmios individuais. Na questão de prêmios, Messi também lidera com folga. São 8 bolas de ouro, maior vencedor da história do prêmio da France Football. Maradona, por causa das regras da época, nunca pôde ser eleito, já que o prêmio só era dado a europeus até 1995. Ainda assim, recebeu uma bola de ouro honorária e foi eleito o melhor da Copa de 1986. Mas o peso estatístico da coleção de prêmios de Messi é incomparável. Vale lembrar que a análise numérica deve sempre considerar o contexto. Maradona jogou em uma era com marcação mais dura, gramados piores e sem o suporte tecnológico atual. Mesmo assim, a diferença é gritante. Os dados não mentem. Em produtividade individual, Messi atinge um patamar jamais alcançado na história do futebol. Neste capítulo, com todas as variáveis consideradas, o veredito é direto e objetivo. Em números individuais, gols, assistências, regularidade e prêmios, Messi domina com ampla vantagem. Existem jogadores que ganham títulos, outros quebram recordes, e há aqueles que transcendem o jogo, marcando época, influenciando gerações e virando sinônimo de futebol em seus países. Maradona e Messi estão nesse grupo seleto, mas o modo como cada um deixou sua marca no esporte é completamente distinto, quase oposto em essência. Diego Maradona foi o símbolo da paixão crua, da genialidade imprevisível e da luta contra o sistema. Seu impacto vai além das 4 linhas. Em Nápoles, virou quase uma divindade, dando voz a uma cidade marginalizada do sul da Itália. Seus dribles desafiavam a lógica, e sua personalidade explosiva fazia dele um ícone tanto dentro quanto fora do campo. Era um líder carismático, amado até pelos que o temiam. Na Argentina, Maradona representa mais do que um jogador de futebol. Ele é um mito nacional. O gol contra a Inglaterra em 1986, com todos os elementos políticos e históricos envolvidos, transformou aquele jogo em um ato quase de revanche simbólica pelas Malvinas.
A mão de Deus e o gol do século fizeram dele uma figura contraditória, mas profundamente humana e idolatrada. Messi, por outro lado, construiu seu legado com base na excelência contínua e na superação silenciosa. Sempre discreto, evitou polêmicas e se comunicou com o mundo através de seus pés. Seu impacto é global. Tornou-se o rosto de uma era no Barcelona, ajudando a transformar o clube em um símbolo do futebol moderno, técnico e coletivo. Para muitos jovens, Messi foi o primeiro ídolo, uma referência de constância, ética e talento absoluto. Ao contrário de Maradona, Messi levou mais tempo para ser abraçado plenamente pelos argentinos. Mas isso mudou após a conquista da Copa América e principalmente da Copa do Mundo de 2022. Hoje seu nome é cantado nos estádios com o mesmo fervor que antes era reservado a Diego. Seu legado é o de um gênio obstinado, que resistiu à pressão de ser comparado com Maradona por 2 décadas e ainda assim escreveu sua própria história. Fora de campo, Messi também representa uma nova era. É símbolo de profissionalismo, longevidade e preparo físico exemplar. Enquanto Maradona viveu intensamente dentro e fora das 4 linhas, com consequências evidentes, Messi é o retrato do atleta moderno. Ambos têm sua importância histórica, mas com estilos de vida que influenciaram gerações de formas opostas. Em termos de influência cultural, Maradona talvez tenha sido mais revolucionário, enquanto Messi foi mais universal. Diego representava a resistência, Messi representa a perfeição. Um encantava pelo caos, o outro pela ordem, e cada um moldou o futebol de sua época à sua imagem e semelhança. Por fim, o impacto de ambos é inegável. O futebol não seria o mesmo sem Maradona nos anos 80, nem sem Messi nos anos 2010. Eles dividiram o trono, mesmo em tempos diferentes. Mas quando se fala em legado consolidado, duradouro e global, Messi parece ter ampliado os limites do possível. Depois de analisar friamente os números, os títulos, o impacto e o legado de cada jogador, chega o momento mais esperado: a conclusão da inteligência artificial baseada em dados objetivos. Maradona e Messi são lendas do futebol, mas ao final desta jornada, a IA tem a tarefa de entregar uma resposta clara. Quem foi o maior? No critério títulos por clubes, Lionel Messi venceu com ampla vantagem. Foram mais de 40 conquistas, incluindo 4 Champions League, 10 campeonatos espanhóis e 3 mundiais, contra os 9 títulos de Maradona, sendo os mais expressivos conquistados com o Napoli. A diferença numérica e de relevância das competições torna esse item favorável a Messi sem muita discussão. Na seleção argentina, Maradona teve um pico icônico com a Copa de 1986, mas Messi construiu um ciclo completo. Ele venceu o Mundial Sub-20, os Jogos Olímpicos, a Copa América e a Copa do Mundo, além da finalíssima. Isso o coloca à frente em quantidade e variedade de títulos com a camisa da Argentina, somando mais conquistas relevantes no cenário global. Os números individuais pesam ainda mais para Messi. Com mais de 820 gols, centenas de assistências e 8 bolas de ouro, ele ultrapassou todos os limites já impostos a um jogador. Maradona foi brilhante, mas teve uma carreira mais curta no auge e com menor produtividade numérica. A IA não ignora contextos históricos, mas os dados disponíveis são indiscutíveis. Messi foi mais constante, mais produtivo e mais premiado. No impacto e legado, o confronto é mais equilibrado. Maradona foi um ícone cultural, um símbolo de resistência e paixão. Messi é a imagem da excelência e do profissionalismo. Ambos marcaram gerações, mas enquanto Diego foi amado pela alma, Messi conquistou pelo futebol. A influência de Messi se estende globalmente, enquanto a de Maradona foi mais intensa, porém regionalizada. Neste critério, a IA considera um empate técnico. Com base nesses 4 grandes pilares de comparação: títulos por clubes, títulos pela seleção, números individuais e impacto legado, a IA atribui pesos proporcionais e faz a análise final. Em 3 dos 4 critérios principais, Lionel Messi
se sobressai com clareza. O único empate ocorre no impacto cultural, que, embora relevante, não supera os dados concretos dos outros blocos. Não se trata de negar a magia de Maradona, muito menos de diminuir o que ele fez em contextos difíceis. Mas quando o objetivo é comparar, de forma lógica e imparcial, quem foi mais completo, vitorioso, produtivo e influente dentro das 4 linhas, os números apontam para um só nome. Com base nas informações levantadas e avaliadas por esta inteligência artificial, Lionel Messi é o maior jogador argentino de todos os tempos. A diferença está nos detalhes, e os detalhes, neste caso, são esmagadores. Chegamos ao fim de uma das comparações mais difíceis, emocionantes e polarizadoras da história do futebol. Messi e Maradona não são apenas jogadores. São símbolos, mitos, capítulos inteiros de uma paixão nacional chamada Argentina. Cada um, à sua maneira, deixou marcas profundas no coração dos torcedores e nos livros do esporte. Mas aqui, o compromisso sempre foi com a verdade dos dados. A jornada mostrou que Diego Maradona foi um gênio indomável, que brilhou em contextos adversos e que escreveu uma das histórias mais emocionantes da Copa do Mundo de 1986. Sua passagem por Nápoles foi lendária, transformando um clube mediano em campeão europeu. Fora de campo virou personagem de culto, sinônimo de intensidade, caos e transcendência. Já Lionel Messi representa outra forma de grandeza, a da longevidade, da consistência, da entrega silenciosa. Em vez de altos e baixos, construiu uma carreira baseada em estabilidade e excelência. Foram dezenas de títulos, centenas de gols, atuações históricas em finais e uma Copa do Mundo conquistada no fim da carreira, coroando uma trajetória quase cinematográfica. A IA avaliou critérios objetivos: quantidade e relevância de títulos, performance com a seleção, dados individuais e impacto cultural. Em 3 dos 4 blocos, Messi leva vantagem, e mesmo no impacto cultural, onde Maradona reina como figura revolucionária, Messi vem se consolidando como símbolo universal de inspiração e profissionalismo. Essa conclusão não apaga a luz de Diego. Pelo contrário, reforça sua importância como alguém que pavimentou o caminho. Sem Maradona, talvez a pressão sobre Messi tivesse sido menor, ou sua motivação diferente. Os dois se completam na história do futebol argentino. Um abriu as portas, o outro elevou o teto. São 2 faces de um mesmo legado. O papel da inteligência artificial aqui não foi julgar com emoção, mas com método. Comparar diferentes épocas exige cautela, mas também coragem. Não há como fingir que os dados não existem. E os dados foram generosos com Messi. Ele superou todos os recordes, venceu em todos os níveis e entregou tudo o que um camisa 10 pode entregar ao seu povo. Se você é fã de Maradona, essa conclusão pode doer. Mas o próprio Diego, em vida, já dizia que via Messi como um sucessor legítimo. A admiração era mútua. E talvez o maior sinal de grandeza seja justamente esse. Quando até os gigantes se curvam diante do inevitável, a IA responde com dados. E os dados dizem: Messi é o maior jogador argentino de todos os tempos. Mas o futebol segue sendo magia, memória e emoção. E nisso, tanto Diego quanto Lionel continuam eternos. Se você chegou até aqui, é porque ama o futebol tanto quanto a gente. Agora queremos saber, você concorda com o veredito da IA? Ou acredita que Maradona ainda reina absoluto? Deixe sua opinião nos comentários. O debate está aberto. E se gostou deste vídeo, curta, compartilhe com outros fãs do esporte e inscreva-se no canal para não perder as próximas comparações épicas. Aqui, a paixão encontra os dados e a história do futebol ganha uma nova perspectiva.